Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. O assunto agora é mudanças de estado físico da matéria, um assunto relacionado às propriedades específicas da matéria. Eu sou a professora mestra Jaqueline Barea. Vem comigo! As habilidades que podem ser envolvidas a partir desta aula são as habilidades da BNCC. Tem a habilidade 2 do quinto ano e a habilidade 1 do nono ano. Vamos lá, vamos conversar sobre os estados físicos para a gente entender depois como é que ocorrem essas mudanças. Estado físico. A gente estuda na escola, no ensino fundamental, 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. O estado sólido, ele possui algumas características específicas. Primeiro ponto: as moléculas ou partículas estão todas bem juntinhas. Elas estão organizadas e justapostas. Elas se movimentam. Como que elas se movimentam? Apenas por vibração, justamente por estarem bem juntinhas. Então, isso é o sólido, onde as moléculas se movimentam por vibração. É lógico que tudo que é sólido mantém o seu formato e mantém o seu volume. Então, se eu pego um pote de sorvete de 1,8 litros de volume, não importa em que lugar que eu vou colocá-lo, ele vai estar ocupando um espaço de 1,8 litros de volume. E essa também vai ser a capacidade dele. Se ele tem aquele formato de paralelepípedo, o pote de sorvete, independentemente de onde você puser, vai manter o formato de paralelepípedo. Isso por quê? Porque ele está no estado sólido, mantém forma e mantém volume. Agora, quando eu falo dos líquidos, essas características, elas mudam, tá? Para começar, as moléculas não estão tão juntas quanto no estado sólido. No estado líquido, as moléculas já têm certa liberdade de movimento e elas se movimentam fazendo movimentos circulares, principalmente. Elas deslizam umas sobre as outras. Então, as moléculas estão mais ou menos juntas. Elas estão desorganizadas, mas ainda se mantém uma certa coesão. O movimento, então, das partículas é preponderantemente circular. Os líquidos não mantêm forma, mas mantêm volume. Então, se você pegar uma jarra de 1 litro de volume de água, se você despejar esse 1 litro de água em uma bacia, ainda vai continuar sendo o volume de 1 litro de água, só que vai ocupar o formato da bacia. O fato dessas moléculas não terem tanta coesão, não terem tanta atração uma pelas outras, faz com que o formato delas varie, né? Elas mudam a forma conforme o recipiente onde ocupam. E o volume continua sendo o mesmo. Agora, nos gases, as moléculas são separadas, completamente agitadas, se movimentam bastante, elas são desorganizadas, o movimento é totalmente aleatório, não mantém a forma e não mantém o volume. Você pode pegar todo o ar que está presente numa sala de 70 metros quadrados e, usando uma bomba de compressão, comprimir dentro de um botijãozinho. Os gases, eles não mantêm o formato, porque você pode comprimi-lo e também expandi-lo e deixar ocupar diferentes recipientes. E também acontece a mesma coisa com o volume. Tá? O volume também vai se alterar, tanto ficar menor, caso haja compressão das moléculas em estado gasoso, ocupar um volume maior se houver a expansão desses gases. Tudo bem? Essas são as diferenças entre estado sólido, líquido e gasoso. Mas, queridos, tem mais. Nós estudamos esses 3 estados da matéria, mas existem outros estados físicos. Existem estados, por exemplo, como o estado de plasma e outros estados como o estado de Bose-Einstein. Tá? E existem, fala-se ainda em 6º estado, 7º estado físico, 8º estado físico. Então, assim, mas para nós, no ensino básico, a gente fica ali nos 3 estados físicos iniciais. Bom, agora, para vocês poderem compreender um pouco mais a respeito de por que as moléculas se movimentam, o que faz com que elas se movimentem, é necessário que vocês assistam a um vídeo que vai se seguir.
A pergunta que vocês devem tentar responder assistindo a esse vídeo é a seguinte: como que o suco em pó que foi usado no experimento dissolveu mesmo sem mexer com a colher? Assista ao vídeo, mas tendo em mente essa questão: como é que o suco em pó dissolveu sem a gente mexer com a colher o suco? Tá bom? Bom, você deve ter notado no vídeo que você acabou de assistir que o suco em pó ele se dissolveu em ambos os copos, tanto o copo com água fria como no copo com água quente. Acontece que no copo com água fria a dissolução foi mais lenta e não foi tão completa, porque não deu tempo da gente observar até o final. Enquanto que a dissolução do suco na água quente foi muito mais rápida. Oi pessoal, tô aqui de novo para fazer outra experiência com vocês. Para ela a gente vai precisar de pó de suco artificial, 2 forminhas de brigadeiro, um copo com água bem gelada e um copo com água bem quente e uma balança. Bom, o primeiro passo eu já fiz, que foi colocar o suco em pó nas forminhas. Agora, para vocês verem que a massa é a mesma, eu vou pesar aqui e vocês vão verem que a diferença é bem pequena entre um e outro. Ó. Nesse potinho tá com 5,2, certo? Esse outro, 5,1. Como vocês perceberam, a diferença é bem pequena. Então, não vai interferir muito nesse resultado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2 potinhos, essas 2 forminhas com o pó, o suco em pó, e vou jogar ao mesmo tempo no copo com água fria e no copo com água quente. Vamos ver a diferença entre um e outro? Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e foi! Gente, vocês estão vendo isso? Olha só! Olha o copo com água quente. E olha o copo com água fria. Vocês conseguem perceber a diferença entre eles? Ó, a cor em cima, ó, como foi dissolvido, se foi dissolvido, se não foi dissolvido. Então, com base nesses 2 copos, no que vocês estão vendo, mas ó, observem bem, gente, ó, água fria e água quente, tá bom? Pensem um pouquinho aí para responder. Isso acontece porque as partículas, elas têm o poder de transformar o calor em movimento. Quanto mais calor as partículas de um corpo recebem, mais essas partículas transformam esse calor em movimento. Então, se você tem um corpo no estado sólido e esse corpo já tem uma agitação natural, que é o tremor das partículas, se essas partículas recebem calor, recebem energia, o que vai acontecer? Elas vão passar a se mover mais. Se movendo mais, elas vão se distanciar mais e vão mudar de estado físico. Então, o que aconteceu? No suco gelado, havia calor no copo? Sim, mas havia mais calor ou menos calor do que no copo quente? Isso, havia menos calor. Então, as partículas de água dentro do copo e as partículas de suco também dentro do copo, elas receberam calor do ambiente. Elas entraram numa certa movimentação e é por isso que houve um pouco de dissolução do suco. Agora, no copo com água quente, como as partículas da água já tinham recebido uma grande quantidade de calor, elas estavam mais agitadas do que no copo com água fria. E aí, na hora que o suco em pó caiu, o movimento das partículas de água quente fez com que esse suco se dissolvesse mais rapidamente. Então, essa simples demonstração é para que você entenda que as partículas se movimentam, mesmo as que estão no estado sólido.
tá? E que elas são capazes de receber calor e transformar esse calor em mais movimento. Deu para entender? Bom, se eu ofereço calor e esse calor é transformado em mais movimento, se eu retirar calor, o que vai acontecer com a movimentação das partículas? Vai diminuir. Preste atenção nisso, porque a gente vai usar esse conhecimento mais para frente. Então, agora, vamos analisar como é que o calor influencia nas mudanças de estado físico. E vamos também conhecer os nomes das principais mudanças de estado físico envolvendo os 3 estados físicos. Se um corpo estiver sólido e aquecer, receber calor, ele vai passar por estado líquido. Então, tá lá, o corpo no estado sólido, as partículas só tremem, recebem mais calor, elas agitam mais, passa para o estado líquido. Essa passagem do sólido para o líquido, por ganho de calor, se chama fusão. Pode ter a ver também com pressão, como a gente vai ver mais para frente. Se um corpo está no estado líquido, recebe mais calor e entra em movimentação e agitação, ele pode passar por estado de vaporização e ir para o estado gasoso. Isso porque recebeu calor. Depois a gente vai falar dos 3 tipos de vaporização. São 3 tipos: a ebulição, a evaporação e a calefação. São 3 tipos de vaporização. Agora, se um corpo está no estado sólido, recebe rapidamente grande quantidade de calor, ele vai passar diretamente para o estado gasoso sem que antes passe pelo estado líquido. Quando um corpo sai do estado sólido e passa direto para o gasoso, essa mudança de estado se chama sublimação. Como acontece, por exemplo, com o gelo seco. O gelo seco, ele é gás carbônico. Gás carbônico é altamente pressionado e pelo fato de ser pressionado, se transformou em cubinhos de gás carbônico. Quando esses cubinhos de gás carbônico entram em contato com o ar, ele se expande. Então, ele sai diretamente do estado sólido para o estado gasoso e isso se chama sublimação. Agora, vamos ver o que acontece no contrário, conforme o corpo perde calor. Se você tem uma matéria no estado gasoso muito agitada, as moléculas aleatoriamente se mexendo, aquela coisa toda. Aí vem e retira calor desse sistema, retira calor desse corpo. O que vai acontecer? As moléculas vão perder energia, vão perder movimento e vão passar para o estado líquido. Isso, em alguns livros, é chamado de liquefação, mas o correto é a gente dizer condensação. As moléculas estão separadas, mas perdendo energia, elas se condensam. Elas ficam mais densas, mais próximas. Condensação, a mudança do estado gasoso para o estado líquido. E se uma matéria está no estado líquido, as moléculazinhas lá todas em movimentos circulares, bonitinhas, se elas perdem calor, elas vão perdendo o movimento e passam para o estado sólido. Quando um corpo ou uma matéria está no estado líquido e passa para o estado sólido, isso se chama solidificação. Certo? Agora, professora, tem como ir do gasoso direto para o sólido? Tem sim. Esse processo do gasoso direto para o sólido é chamado de ressublimação. Então, olha, do sólido direto para o gasoso é sublimação. Do gasoso direto para o sólido é ressublimação. A única correção que a gente tem que fazer nesse esquema aqui é que, em vez de chamarmos de liquefação, nós temos que chamar de condensação. E agora vamos a alguns exemplos. Exemplo 1, evaporação do suor. Você vai lá para a quadra, faz educação física, fica todo suado e vai para a sala de aula. Dá alguns minutos com o ventiladorzinho ligado, daqui a pouco seu corpo está seco. Mas o que aconteceu? A água que veio de dentro do seu corpo para a sua pele, para refrescar a sua pele, roubou o calor do seu corpo, absorveu o calor do seu corpo. E essa água que estava ali em cima da sua pele, ao roubar calor do seu corpo, absorver calor do seu corpo, se transformou em vapor. E aí
evaporou, ou seja, saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso de forma lenta, levando minutos e até a hora. Tá? Então, houve uma evaporação do suor, por isso que ele desaparece. É a mesma coisa que acontece com a roupa no varal. Outro exemplo aqui de mudança de estado físico. Temos o exemplo do que acontece na panela de pressão. A panela de pressão, dentro dela, o que vai acontecer? A água presente dentro da panela e presente nos alimentos, ao receber calor, vai passar para o estado de vapor, tá? O estado gasoso. Então, ela vai sair do líquido para o gasoso. Isso é vaporização. Só que essa passagem de estado líquido para o gasoso vai acontecer tendo bolhas, fazendo fervura. Toda vez que tem fervura, a gente chama essa vaporização de ebulição. Então, dentro da panela de pressão, acontece a ebulição, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, é uma vaporização, só que com fervura. E sendo com fervura, a gente chama de ebulição. Agora, quando a gente pega a panela quente e coloca na pia e liga a torneira e deixa a água escorrer na panela, a gente percebe que a pressão desaparece aos poucos. Por que desaparece? Porque aquele gás que está super agitado lá dentro, aquele vapor de água que está super agitado lá dentro, que está se movendo dentro da panela com grande quantidade de calor, ele perde calor para essa água que está lavando a panela por fora. E aí o que acontece? Perdendo calor, o vapor volta para o estado líquido, sofre condensação. Então, retirar o calor da panela de pressão faz com que o vapor de água que está lá dentro se condense e volte para o estado líquido. E aí o líquido não vai fazer mais pressão dentro da panela. Outro exemplo de mudança de estado físico a gente observa no ciclo da água no ambiente. O calor faz com que a água presente no solo, a água presente no rio, a água presente nos seres vivos, faz com que essa água passe para o estado gasoso e evapore. Evaporando, a água vai subir. Lá, quanto mais o vapor de água sobe, mais ele vai perdendo calor, porque mais para cima é mais frio. E aí o que acontece? Com o vapor de água perdendo calor, ele sofre condensação, formando gotículas. E essas gotículas vão se juntando, formando as nuvens. Então, meus caros, as nuvens elas estão no estado líquido. As nuvens, elas já são água no estado líquido. Então, a água evapora, sobe, sofre condensação e aí, sofrendo condensação, se transforma em nuvem. Essa nuvem, para que ela se transforme em chuva, ela tem que perder mais calor. É por isso que para chover é necessário que lá em cima chegue uma frente fria. Tem que chegar um vento frio da Argentina, tem que chegar um vento frio da Antártida, e esse vento frio vai tirar calor das nuvens, fazendo com que suas gotículas de água se condensem mais ainda, se juntem mais ainda. E aí o que vai acontecer? Elas vão ficar pesadas e vão chover. Então, tem uma condensação para formar as nuvens e uma segunda condensação para acontecer a precipitação, que é a queda da chuva. A chuva vem, molha a terra, enche os lagos, os rios, os mares, os seres vivos bebem a água e aí acontece de novo o processo de evaporação, condensação, condensação, chove e assim vai. Olha, espero que você tenha entendido o ciclo da água, que não erre nunca mais esse assunto, hein? Como se forma o granizo, que é um outro exemplo de mudança de estado físico que acontece naturalmente? Quando as nuvens, com suas pequeninas gotas de água, estão ali no céu e elas recebem uma frente fria muito intensa, muito rápida e que tira bastante calor de uma vez só da nuvem, pode acontecer, se ela for uma cumulonimbus, um tipo de nuvem específico, pode acontecer dessa água que está na forma de gotículas já passar para o estado sólido, sofrer solidificação. Então, quando a água da nuvem sofre solidificação, essa nuvem passa então a produzir pedrinhas de granizo e aí
acontecem as chuvas de pedra. E uma outra transformação, uma outra mudança de estado físico muito interessante é observada na geada. Quando que ocorre geada? Quando a temperatura cai muito e muito rápido, principalmente durante uma noite, um amanhecer. O que acontece é que o vapor de ar que está no ar, ele perde calor tão rapidamente que ele nem se transforma em neblina, que seria a versão líquida, ou se transforma em orvalho, que são as gotas de líquido. Acontece que a perda de calor desse vapor é tão rápida que ele passa direto para o estado sólido. Então você tem o vapor no estado gasoso perdendo rapidamente calor, passando direto para o estado sólido, formando a geada. A geada é um exemplo de ressublimação, onde o vapor de água, que está no estado gasoso aqui embaixo, perde tão rapidamente calor que já passa direto para o estado sólido. Então, a geada é um exemplo de ressublimação. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas mudanças de estado físico que vão aparecer no experimento demonstrado a seguir. Eu quero que vocês assistam ao vídeo e respondam a seguinte pergunta: como é que o copo ficou molhado por fora? Como que isso aconteceu? Preste atenção no vídeo e responda. Até mais! Oi, gente! Hoje eu tô aqui para fazer uma experiência para vocês, bem simples, para vocês observarem algumas mudanças de estado físico. Para essa experiência, você vai precisar de água bem gelada, uma folha de papel absorvente, cubos de gelo, um copo seco e um pires. O procedimento é simples. Primeira coisa, a gente vai pegar a água e vai pôr dentro do copo que está seco. Junto com essa água, a gente vai pôr uns 4 cubos de gelo. E agora a gente vai tampar essa água com o pires. Lembra do papel toalha? Então, a gente vai pôr o copo em cima desse papel toalha. E vamos deixar aqui por mais ou menos de 3 a 5 minutos. Pra gente ver o que acontece. Espero que você tenha assistido ao vídeo e tenha entendido como que o copo ficou molhado por fora. Vamos lá? Dentro do copo estava acontecendo uma mudança de estado físico. Qual era? Isso, o gelo estava absorvendo o calor da água, a água estava absorvendo o calor do copo, o copo estava absorvendo o calor do ar, e aí o que aconteceu? O gelo, recebendo o calor, saiu do estado sólido e foi para o líquido, sofrendo então fusão. O ar que estava em volta do copo tem água no estado de vapor, onde as moléculas estão lá agitadas, cheias de energia. Só que esse vapor de água, quando tocava no copo, que estava com menos calor, porque o gelo estava tirando o calor do copo, elas passavam a ter menos movimento, elas perdiam energia e passavam para o estado líquido. Então, o copo ele ficou molhado por fora, porque o vapor de água que estava ao redor do copo perdeu calor para o copo. Perdendo calor para o copo, o vapor de água saiu do estado gasoso e passou para o estado líquido, sofrendo condensação. O que molhou o copo por fora foi o vapor de água do ar, que sofreu condensação e passou para o estado líquido, molhando todo o copo. Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha te ajudado. Mas agora, vocês vão analisar um outro experimento mais complexo.
E esse experimento foi feito com naftalina, que é uma substância oriunda do petróleo e ela é utilizada para espantar traças, insetos. Tem um cheiro horrível. Geralmente as vós usam umas bolinhas de naftalina dentro das gavetas, dentro dos armários, para evitar traças, baratas. Muito bem. Esse experimento foi realizado com naftalina em um laboratório e a naftalina passou por uma série de transformações físicas, de mudanças de estado físico. Eu quero que vocês analisem com muito cuidado esse vídeo e tentem descobrir quais são as mudanças de estado físico que a naftalina sofreu ao longo do experimento. E aí, gostou do vídeo? Quando a naftalina recebeu o calor do bico de Bunsen, a naftalina saiu do estado sólido e mudou para o estado líquido e também para o estado de vapor. Ou seja, a naftalina sofreu fusão e saiu do estado líquido para vapor, sofrendo vaporização. Ela também saiu do estado sólido diretamente para o estado gasoso, o que a gente chama de sublimação. Então, do sólido para o gasoso, sublimação, e do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para vapor, vaporização. Os vapores de naftalina subiram até o vidro de relógio. No vidro de relógio tinha o que em cima dele? Cubinhos de gelo. O que os cubos de gelo fizeram com o vapor de naftalina? Tirou o calor do vapor de naftalina. Tirando o calor do vapor de naftalina, esse vapor passou diretamente para o estado sólido, sofrendo ressublimação. Então, olha só, quando a naftalina foi aquecida, parte dela sofreu fusão. Da naftalina fundida, recebendo ainda calor, sofreu vaporização. Outra parte da naftalina sólida sofreu direto sublimação, já passando para o estado gasoso. Esse vapor de naftalina, quando ele entrou em contato com o vidro de relógio, que estava com menos calor, porque o gelo roubou o calor desse vidro de relógio, o vapor que estava agitado, estava quente, estava com bastante energia, perdeu essa energia. E aí saiu do estado de vapor, só que foi diretamente para o estado sólido, fazendo aqueles cristalzinhos de naftalina, parecendo estalactites. Tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha conseguido te explicar. Agora, essa aula vai parar por aqui. E a gente vai continuar na parte 2, falando de gráficos, de temperatura, umas outras coisas aí importantes para você entender, tá bom? Fica comigo, não me abandona, vem para a parte 2 da aula. Um beijo para você, tá bom?